Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Hidro.s. É um canal de um projeto de divulgação científica financiado pela FAPES. E a gente está aproveitando aqui a realização da Semana de Estudos de Geologia, organizada pelos alunos do curso de Geologia da UFES de Alegre, e convidamos alguns ex-alunos e ex-alunas para contar sobre a trajetória profissional, o que está rolando aí fora das paredes da universidade, né? E hoje a gente teve o prazer de receber aqui Gabi Arruda Bolzan. Ela vai contar para a gente a partir de quando se formou, o que tem feito até agora, Gabi. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou da turma de 2018, eu me formei em 2025, dei uma atrasadinha por conta da greve, mas foi ótimo. Então, quando eu entrei na geologia, eu não conhecia geologia, aí a partir eu sempre gostei muito de Você não vulcanismo. sabia que era geologia, mas sabia que era vulcanismo. Isso, exato. Eu sempre fui fascinada por vulcanismo, tectonismo, tudo que envolvia isso, eu gostava. Eu até brincava, né? Porque eu falei assim, gente, eu gosto das catástrofes. E Chama aí, atenção. e aí, a partir daí, eu falei assim, gente, o que que é? Aí eu fiz aqueles testes vocacionais, apareceu geologia. Eu falei, gente, mas o Uhum, que é geologia? Eu conhecia geografia, uhum. mas eu falei, eu não gosto dessa parte mais política da geografia, né? E aí eu fui pesquisar geologia, eu falei, ó, tem como eu estudar isso, vulcão e essas coisas. E aí eu fiz o Enem, passei, entrei já com esse pensamento já em vulcanismo. Então, cursei, né? Quando cheguei na etapa do TCC, eu falei, bom, agora é o momento de eu fazer um projeto sobre vulcanismo. Só que aqui é muito difícil, a gente não tem muitos depósitos assim, vulcânicos, né? A gente tem, mas não é o vulcanismo mesmo, ativo, que a gente quer ver. E aí, a partir daí, eu descobri um evento climático, que é o inverno vulcânico, e eu também sempre gostei muito de clima. Eu falei, perfeito, vai ser agora. Convidei a professora Ariadne, ela super topou, e a gente fez um levantamento bibliográfico do inverno vulcânico e todos os registros que a gente teve documentados ao longo do quaternário. E aí deu tudo certo, a gente apresentou, foi muito Foi um bacana. trabalho de revisão Foi uma do seu revisão TCC. bibliográfica. É, eu fiquei muito assim, pensativa, né? Porque nem todos os professores gostam de trabalhar com revisão Eu gosto, eu acho bibliográfica. muito legal, muito interessante. E é difícil, porque tem gente Exato. que pensa assim, ai, revisão, que coisa fácil. Não, fazer uma boa revisão e tirar conclusões a partir do conhecimento existente sobre um assunto, que é isso que é revisão, né? É bem difícil, é um desafio. Eu achei desafiador. Exatamente quando a gente vê o trabalho de pessoas que trabalham nisso a vida toda, né? E aí a gente tem que ter essa responsabilidade também de entender o trabalho que foi feito e tentar pegar os Citar, contrapontos. referenciar, discutir. Mas foi ótimo, assim. Eu acho que me ajudou muito também como pesquisadora hoje, né? Eu acho que Uhum, essa parte da revisão me ajudou muito. Então, formei e entrei no processo de pós-graduação da UFOP, de uhum. Evolução Crustal e Recursos Naturais. E aí, Só um parêntese, como é que foi esse processo de você conseguir o orientador, esse contato inicial, que às vezes o pessoal trava um pouco, né? ai, nossa, foi muito interessante porque eu não sabia nada, eu não conhecia nenhum professor além do Hodgson, né? O Que era Hodgson professor era professor aqui. aqui e foi para a UFOP. Conversei com o Hodgson, falei, olha, Hodgson, estou pensando em fazer mestrado, você conhece algum professor aí que trabalhe com vulcanismo, para tentar bolar um projeto, né, para eu tentar o processo seletivo. Ele falou, olha, Gabi, eu tenho algumas professoras e tudo mais. Aí ele mostrou, elas queriam trabalhar muito com rochas vulcânicas, e aí eu falei assim, eu não acho que é isso que eu quero, não. Aí o tempo foi passando, ele encontrou a Caroline Del Pulpo, lá do IFMG, e ela é professora da pós-graduação da UFOP. E ele comentou com ela sobre a minha vontade de estudar vulcão e tudo mais. Só que ela trabalha com solos criogênicos da Antártica. Solos criogênicos congelados. Congelados, Ok. exatamente. E aí ele comentou, a gente marcou uma reunião, e aí ela queria que eu trabalhasse com solos antárticos, então, né? De solos, esses solos congelados.
E aí eu falei, olha, bacana, mas eu gostaria de algo que tenha a ver mais com vulcanismo, não sei se você consegue pensar em alguma Nossa, você coisa. é a menina do vulcão, né? Eu Tem não, até uma música, depois eu vou te mostrar. eu sou muito assim, focada em tudo. Toda vez assim que Aham. eu ponho uma coisa, não, eu quero isso, eu sempre vou. E é uma coisa que eu deixo muito como incentivo, né? Uhum. Porque aqui a gente é muito é mineração, é petróleo e muito convencido, muito fácil. Uhum. Mas eu sempre fui muito firme. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, é o que eu gosto, é o que me move. E aí, a partir daí, eu conversei com ela e eu não participei do processo de pós-graduação no início do ano. A gente falou, vamos deixar amadurecer então a ideia, vamos pensar em alguma coisa que seja bom para você, mas que seja bom para mim também. Falei, perfeito. O tempo passou, mas foi coisa de umas 2, 3 semanas. O Carlos Schaefer, não sei se você conhece, o De Carlos, nome, sim. ele, Professor da UFOP. isso, não, ele é professor, ele era professor de Viçosa, né, do departamento de solos de lá, Sim, sim. e agora ele está como professor na UFRJ. Uhum. E ele é diretor do Núcleo de Pesquisas Antárticas, o Terra Antar. Ela comentou com ele veio me procurar, falou, olha, a Carol comentou de você para mim e tudo mais, falou que você gosta de trabalhar com vulcões, acho muito interessante. A partir daí ele pediu meu TCC para dar uma olhada no que eu já tinha trabalhado antes, e aí ele me retornou depois de uns 2, 3 dias, falando, olha, eu tenho um projeto perfeito para você. E aí ele comentou para mim o que seria, e seria cuidar dos andossolos, que são solos vulcânicos. São solos, né, que são de origem vulcânica, então todo aquele material basáltico, com o tempo, passa pela pedogênese e forma esses solos vulcânicos, são os andossolos. Eu não sabia o que era, eu não fazia Mas é da ideia. Antártica, Não. Então, a gente tem dos alguns. Andes. A gente tem um pouco na Antártica, mas a gente tem mais nos Andes, tem na Uhum. Islândia Uhum. e tem um pouco no Japão. São poucos lugares que a gente tem esses solos. Mas ele queria muito esse projeto, mas ele não sabia a pessoa para fazer isso. E aí, quando eu apareci, ele falou: é você, então. Que joia. Foi ótimo. E tá sendo, né? Aham. E eu falei, meu Deus, mas eu não sei nada de solo, né? A gente vê solo, né? Pedologia aqui, mas é muito raso. E eu Uhum, indo para um uhum. solo extremamente diferente, né? Que não é um solo tropical. Falei, meu Deus, o que vai ser? Mas eu topei, Sim. fui. E para quem aprendeu a estudar, né? Exato. Depois fica. E aí, a melhor parte que eu falo, que tem sido sempre um desafio, né? Foi um desafio no TCC para aprender a fazer uma revisão. E agora está sendo um desafio para aprender melhor a pedologia, Uhum, porque é outro universo, e eu tô amando uhum. mesmo. Mas aí E você tem as matérias, né? Você tem o mestrado, assim, só explicando para quem não sabe uhum, muito bem como funciona. Tem os créditos, você tem que fazer as matérias e tem que fazer a pesquisa também e a isso, escrita. Então, nessa parte das matérias, você aproveita para aprofundar em algum assunto e isso, você deve estar indo para a pedogênese. exato. Eu acabo pegando essas matérias mais da área mais ambiental, né, que acaba abraçando mais os solos. E o bom da UFOP, né, que a gente tem vários outros programas lá. Tem o pessoal do ambiental, tem o pessoal da geotecnia, então acaba tendo algumas disciplinas voltadas mais para solos, e aí eu Uhum, consigo aproveitar isso. Também é intercâmbio com outras universidades, né, que a gente consegue pegar umas disciplinas em Viçosa, que eles são renomados, né, em uhum, solos. Aí eu estou aprendendo a pedologia tudo de novo, mas agora com uma visão mais de solo ártico, subártico, que é na Islândia. Então, o meu uhum, projeto é usando os solos da Islândia. A nossa ideia é entender como que as mudanças climáticas estão afetando na gênese desses solos. Os andossolos, eles são extremamente sensíveis às mudanças climáticas. Então, eles vão ter, com certeza, esse marcador climático e como que esse aumento, né, de dióxido de carbono na atmosfera, o aquecimento global e tudo isso, tem afetado na formação desses solos. uhum. Então, a nossa ideia é isso e fazer também um levantamento térmico hídrico. A gente tem sensores em alguns lugares e fazer todo o levantamento tanto do clima, da temperatura e da umidade com esses sensores, com a pedogênese e conseguir acompanhar para ver como que tem afetado. Uhum. Então você está morando em Ouro Preto, Isso, você recebe uma bolsa da isso. CAPES. A minha bolsa é da FAPEMIG, é a Bolsa Uhum. Estadual de Minas Gerais. Tá sendo bem legal morar em Ouro Preto, né? O clima é totalmente Subir diferente daqui, ladeira. muitas ladeiras, mas tá sendo legal. Aí eu consegui a bolsa da FAPEMIG
Mas graças a Deus eu tô... Essa bolsa você conseguiu pela colocação, você tem uma lista de quem passou na matéria, Isso, desculpa, no processo seletivo, e aí vai exato. recebendo bolsa, né? Isso. Eu fiz o processo seletivo, foi muito interessante porque quando eu fiz o processo seletivo, o meu projeto não seria Islândia, seria Uhum, Chile. A gente ia uhum. estudar os andossolos, porém no vulcão Você Vila entregou um Rica. pré-projeto e era o Isso, Chile. era no Chile, no vulcão Vila Rica. Só que quando eu defendi, foi a entrevista, foi bem bacana, fui muito elogiada, fiquei muito feliz. Saí da defesa, liguei para minha orientadora. Falei, Carol, eu acho que deu tudo bem, acho que foi legal, foi elogiado, acho que vou conseguir. Ela falou, olha, Gabi, eu e seu orientador, a gente está aqui na Islândia. Acabamos de coletar 8 perfis de Estamos solos. aqui na beirinha do vulcão. Sim, falou, acabamos de coletar 8 perfis de solos para o seu projeto. Aí eu até brinquei com ela, eu acabei de defender Chile. E isso acontece muito, né, nos mestrados, de mudar o tema, mas é super tranquilo. E eu falo que mestrado são 2 anos, né, é pouco tempo. E foi ótimo eles já terem feito campo naquele momento, porque quando chegou, tinha 3 meses já de mestrado, chegou minhas amostras. E aí tem esse negócio da logística que a gente tem que pensar, é a Islândia, não é aqui, então tem todo esse trabalho de campo para fazer. E como agora eu estou inserida no núcleo de pesquisa do Terrantar, ele já é um núcleo de pesquisa que já funciona há mais de 20 anos, ele já tem pesquisas quase a Antártica inteira. Eles têm a maior rede de sensores colocados na Antártica do mundo. Então, assim, eles são referências no assunto. Então, para mim, é um presente poder Nossa, deu participar. tudo muito certo, porque quando eu fui fazer mestrado, eu queria trabalhar com uma coisa que ninguém queria. Então, eu não encontrei um projeto para me Aham, receber, né? Porque a gente não consegue já chegar com um projeto, com recurso para fazer campo, coleta, etc. A gente tem que exato. entrar numa coisa, quer dizer, de preferência, né? Para você conseguir esse recurso aí para pesquisa. Então, às vezes você quer algo e não tem o espaço. Então, você vai ter que mudar um pouco, guardar um pouquinho ali na gaveta sua intenção, e talvez Sim. depois para doutorado, etc. Então, deu muito certo para você. É, Parabéns, que eu bom. falo que eu sou muito sortuda, Sim. porque eu entendo a Não, e dificuldade. você foi empenhada também, né? Além de sorte, tem o Isso. empenho aí e coragem, né? Eu fui muito firme e às vezes eu até falo assim, gente, será que é? Mas acho que algo dentro de mim já sabia, tipo, olha, é Uhum. isso aí, vai. E outra coisa que você já sabia é que você queria ser professora, ou não? É, Veio isso? quando foi no meu último ano, assim, da graduação, eu tive um despertar, assim, que eu falei assim, olha, eu não me vejo na mineração, eu não me vejo no petróleo, não me vejo trabalhando com geotecnia, e eu estagiei na Secretaria do Meio Ambiente, com licenciamento ambiental. Falei, eu não me vejo fazendo isso. Uhum. Mas aí quando eu dava monitorias na graduação, eu adorava estar na sala de aula, eu adorava tentar ajudar de alguma forma os alunos. Você foi monitora da disciplina que eu dou em E isso CP, né? foi ótimo. E como eu estava falando com você, eu adoro pegar a galera que acabou de chegar, essa galera mais Uhum. crua mesmo, para a gente Apresentar, né, apresentar a a geologia. E geologia. eles ficam deslumbrados. Oh. Aham, é Aí eu penso ótimo. assim, você não sabe o que te aguarda. Eu tô brincando, é porque realmente a gente entra muito fascinado, né? E é bom ver esse fascínio na carinha Isso, dos alunos. exato. Eu Eu gosto muito. trabalhei também, ao longo da graduação, como monitora de acessibilidade. Isso para mim foi ótimo, foi o melhor momento, assim, de olhar para a educação com uma outra visão, né? Você ajudar, explica só rapidinho, Isso, assim. a monitoria de acessibilidade aqui na UFES, eu assessorava alguns alunos que precisavam de um suporte tanto na sala de aula ou aula extra classe, né? Que é no caso no outro turno das aulas dele, contraturno. E aí eu ajudava só na questão do suporte. Então, se ele precisasse de algum suporte, eu estava ali para assessorá-lo. E fazer também a comunicação do aluno para o professor, né? A gente entende que o professor ele tem, às vezes, 30, 40 alunos para dar atenção. Então, ele não consegue dar a atenção necessária que esse aluno precisa. Então, o monitor de acessibilidade, ele entra aí para fazer essa ponte entre o aluno e o professor. Eu vou falar para o professor as necessidades
e como o professor pode melhor aproveitar nas suas atividades, fazer a criação da atividade, né? Eu nem gosto de usar a palavra adaptação, mas uma criação da atividade daquela mesma temática, naquela mesma matéria, mas que consiga atender melhor esse aluno. Então, quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu abri o olho para outro lado da educação. E aí foi o momento que eu falei, é isso que eu quero fazer. Esse tipo de aluno, dá só um exemplo. Ah, tá. Que necessita desse atendimento. Eu monitorei tanto alunos no autismo, quanto também alunos com TDAH e TDI também. Eu acho que foi só esses, e um de baixa visão, e um que tinha baixa visão. É exatamente esses alunos. Você acompanhava na hora do estudo? Isso. Classe? Então, teve um aluno que eu acompanhei, ele estava no autismo, eu acompanhava na sala de aula mesmo. A minha monitoria era na sala, né? Eu acompanhava ele de terça, quarta e quinta, de 6 às 10 da noite, ele fazia licenciatura. E aí, qualquer coisa assim ao longo da aula que ele precisava, eu assessorava. E aí, às vezes, de comunicar com o professor, eu fazia essa comunicação também. Mas era super tranquilo. Eu fiz também algumas disciplinas na licenciatura, como matérias eletivas, fiz educação e inclusão, e eu acho que foi ótimo, que me deu essa base para conseguir ajudar melhor nessa assessoria. E aí eu falei, eu acho que é docência. E aí agora, como pesquisadora, na pós, fazendo estágio de docência, só confirmou. Eu falei, eu acho que é isso. E eu adoro também estar, igual agora, voltando na CEGEPA. Como tem sido, Gabi, a sua vida extra-acadêmica? Sua vida privada, assim, tem dado tempo de você fazer sua academia, de você ter sua vida tranquila, ou é um estudar, assim, 7 dias por semana? Eu levo... Só uma coisinha, porque eu lembro que quando eu fiz a pós-graduação, a dificuldade era a gente monitorar o nosso tempo, né? Porque você é seu chefe, seu orientador não vai ficar lá em cima de você te cobrando, você está livre. Depois de 2 anos você vai ter que entregar um volume, né? Exato. Então, como é que tem sido essa sua organização? Eu sempre fui muito organizada com as minhas coisas, né? Eu sempre respeitei muito os horários de fazer as coisas. Então, descanso é uma coisa que eu levo muito a sério. Se eu estou cansada, eu vou descansar. Separo hora para eu vou descansar. Mas eu confesso que agora que eu estou na etapa das análises, o tempo é um pouco mais apertado. Então, as minhas análises são feitas no IFMG. A minha orientadora, ela é professora no IFMG e professora na pós-graduação da UFOP. Então, eu tenho esse acesso ao laboratório deles de solos, e é difícil, assim, conciliar um pouco o que eu tenho que fazer na vida privada e o que eu tenho que fazer do mestrado. Às vezes atropela, mas eu sempre tento deixar sempre, olha, agora é hora disso, agora é hora disso. E eu e minha orientadora, a gente tem esses limites muito bem estabelecidos, de hora para contato, dias e semanas apenas. Que bom. Nada de mandar a mensagem aos domingos e após 5 da tarde, não. A gente estipulou isso, segunda a sexta, até às 5 da tarde, e é isso. E a gente respeita. E eu acho ótimo isso também, porque eu tenho esse tempo também para outras coisas. Tem que estudar um inglês, Exato. Né? Tem que também essas outras atividades. Assim. Isso. Mas eu tenho levado bem. Eu acho que a organização é o ponto-chave. Como eu sempre fui muito organizada nas minhas coisas, acho que isso também me ajudou. Não deixar para última hora. Eu acho que esse é o maior conselho assim, que eu dou para todo mundo, tanto na graduação quanto na pós, é não deixar para a última hora, porque facilita muito. E aí a gente fica menos exausto. Muito. Eu também acredito nisso. Gabi, então a gente vai ter que ir encerrando. O papo tá ótimo. Só falta o cafezinho, né? Que ninguém serviu um café aqui. Café com bolo da tarde. Mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Claro. Né? Eu agradeço muito. Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi meu.